o Flamengo. Depois da vitória de ontem, com sofrimento, o Felipe Luiz falou o seguinte. Aprendizado que não tem jogo fácil na Libertadores. Todos os que estão na Libertadores são parte de cima da tabela ou campeões dos seus países e não tem jogo fácil. Isso é o que todos vimos, né? Na dificuldade que é ganhar um jogo na Libertadores. É uma forma de defender que causa dificuldades a todos os times do mundo. Não existe nenhum time que tem facilidades em entrar numa defesa com uma linha de 5 e por vezes era linha de 6 e linha de 7 e os 10 dentro da área. Vimos o Manchester City na final contra o Crystal Palace. Bloco baixo. Todo time do Manchester City, que é um dos melhores times do mundo, não conseguiu entrar. Isso sempre que um time vem para se defender é uma opção, mas esse time também sabe jogar, também nos colocou em algumas dificuldades com bola. Mas, claro, temos que continuar criando esses mecanismos, essas soluções para dar para os jogadores, para eles poderem terem mais chance de finalizar. Se eu não me engano, eu vi nas estatísticas, foram 20 finalizações, com 10 dentro da área nunca vão ser muito claras, né? Mas no final o objetivo era ganhar e conseguimos. É claro que havia ansiedade, claro que existia ansiedade. Sabíamos que tínhamos que ganhar para passar, tínhamos que conseguir um gol, fazer um jogo aonde a gente conseguisse o resultado para poder passar. E essa ansiedade ela sempre vai existir dentro da nossa casa, na frente do nosso torcedor, com o Maracanã, com a torcida que mais cobra. Claro que existe essa ansiedade. Eu, como treinador, posso tentar o máximo possível tirar, mas dentro do campo os jogadores percebem, e como você bem falou, começamos com uma pressão forte, o time deles, eu sempre penso que no futebol é mais fácil destruir que construir, destruíam bem nossas jogadas, nos bloquearam bastante, e não conseguimos criar essas chances claras, e isso foi causando um pouco de nervosismo com bola. No intervalo tentei tranquilizar um pouco esse sentido, o time melhorou, encontrou o gol e ganhamos o jogo. No final, normal também, que time no mundo que não sofre finalizações, ou sei lá, que passa um jogo 90 minutos sem que chegue na nossa área. Chegaram por forma de escanteio, tivemos chances de tirar a bola, não tiramos, e no final sofremos, mas para isso também está um grande momento do Rossi aí. Olha, de tudo que falou o Felipe Luiz, só tem uma coisa que eu discordo. Não acho que o fim de jogo tenha sido normal. Pela qualidade do Flamengo e pela falta de qualidade de um time que não pontuou na Libertadores. Como é que uma equipe de diferença tão grande, abissal eu diria até, como é que um jogo com essa diferença em campo termina de um jeito tão sofrido para o Flamengo? Você tem explicação para isso, Paulo Nunes? Porque o fim do jogo foi cardíaco, cara. Foi tenso demais para o rubro-negro. A gente está falando muito, né? Eu estava conversando com o Felipe aqui, em off, a gente está falando muito ele falou muito, e ele repetiu isso sobre a jogada de escanteio, né? Que originou aquele bate-rebate, mas uma jogada anteriormente, se não é o Léo Ortiz que tira uma bola absurda, para ele tirar essa bola, ele tem que ser um craque. Ele tira ela de costa, de lado, que normalmente o cara faz contra. Estamos dando os melhores momentos. O primeiro tempo foi exatamente como disse o Felipe, né? Um jogo, o Flamengo construindo pouco, chutando de fora da área. Eu até entendo, né? Assim, vou tentar ser mais claro. O primeiro objetivo era vencer. Venceu. Agora, dar um passo muito grande para frente, porque o que o Flamengo vem jogando... Não você falou da Libertadores, no Brasileiro também. As dificuldades, o Flamengo Mas está melhor no Brasileiro, né? Mas o Flamengo no Brasileiro joga melhor. Sim. Joga melhor, mas também não é aquela sequência só de bons jogos. O Flamengo tem 5 jogos bons. Agora, na Libertadores, esse passo tem que ser dado. Porque agora, essas próximas fases não vão pegar... Na minha opinião, com todo respeito, o time do Táchira é muito abaixo. E o segundo tempo, abaixo. Como o Felipe falou, de fato, o Flamengo voltou bem melhor. Teve a cabeçada do jogo, Gerson. Né? Volume de jogo, mas teve mais chances claras. E eu imaginava que depois de abrir o placar com o Léo Pereira, falei, gol cara... difícil, hein? Acabou o jogo, acabou o sofrimento agora. Não tem por que sofrer. Também pensei assim. Era o que eu imaginava. E aí vem um sofrimento, cara. Vem um sofrimento, um Deus nos acuda. Que você tem explicação para isso, Felipe? Olha, eu penso, o Flamengo, de fato, no Campeonato Brasileiro vem bem, criando oportunidades. Contra o Palmeiras foi muito bem, criou oportunidades, sobretudo no segundo tempo. Venceu com méritos, né? Independente das polêmicas que aconteceram lá, que todo mundo já sabe. Acho que o Flamengo tem que mudar a chavinha da Libertadores.
Tem que mudar a chavinha da Libertadores, porque ontem, quando o Felipe falou assim, é difícil nós enfrentarmos um time que vão defender com 6 ou 7 atletas, o Flamengo é um gigante do continente. 98% dos jogos, 95% dos jogos que o Flamengo jogar, é o Flamengo que vai coordenar, o Flamengo que vai ditar como tem que ser jogado, é o Flamengo que vai ter posse de bola, o Flamengo que vai ter que pressionar. E eu vi uma coisa no Flamengo, não vi uma coisa no Flamengo, que, por exemplo, a gente vê quando o Botafogo joga em casa. É a pressão. É pressionar na linha alta. Eu não vi o Flamengo fazer isso contra o Deportivo Táchira. E eu pensava que o Flamengo fosse começar esse tipo de jogo, um jogo tão importante, e eu falei lá em casa, falei assim, o Flamengo vai ganhar de uns 3. Como eu achava que fosse, e no primeiro tempo. Só que o Flamengo não pressionou. Os caras começaram a entender que, eles não estão pressionando? Começar a botar as manguinhas pro lado de fora, vamos colocar a mãozinha pro lado de fora das mangas, porque dá para fazer alguma coisa a mais. Então, assim, não foi um jogo que o Flamengo criou tantas ocasiões que o goleiro rival saiu como melhor em campo. Não foi. Pelo contrário, o melhor em campo foi o Rossi. Exatamente. Porque ele fez a grande defesa da partida. Então, assim, elogiar o Flamengo pela classificação, óbvio. O Flamengo classificou. Jogou o suficiente para fazer 1-0 e não tomar gol. Assim, classificou, nota 10 pela classificação. Agora, nós temos que entender que vamos jogar contra 6 ou 7, o time que vão defender com 6 ou 7, o Flamengo tem que estar preparado para isso. O Flamengo tem que ter no seu repertório jogadas para fazer com que a zaga adversária seja batida. O Flamengo, eu não vi movimentação no ataque do Flamengo como a gente está acostumado a ver. Mobilidade. Sabe? Seja o ponta puxando para o meio, para o lateral entrar no segundo pau, seja um cruzamento de um lateral para o outro. Sabe? Então eu achei o Flamengo assim, muito, como posso dizer, estático em termos de movimentação. Pouca movimentação Felipe, no Flamengo. Uma reflexão. O Flamengo não vai enfrentar mais equipes do nível do Táchira. Daqui para frente os desafios crescem. E a sensação que a gente tem é de que talvez o Flamengo esteja muito mais preparado para os grandes desafios do que para jogos como esses que a gente viu ontem. Me explica isso, por favor. Talvez não seja um descaminho. O Flamengo faz grandes jogos contra equipes que jogam e daqui para frente na Libertadores todo mundo vai ter que jogar. Daqui para frente o nível é outro. Daqui para frente você não tem mais tática. Ainda nem tanto, nem tanto, por exemplo, o Flamengo... Mas peraí, você prefere... Você não acha o Flamengo Entra na cabine do Silvio Santos. Lino, você prefere enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque ou o Táchira no Maracanã? O Palmeiras, porque eu sei como jogar com um time que vale a pena. Que isso? Não, eu prefiro jogar com... Calma, é outra situação. Se você está preparado para os grandes jogos, se você está preparado para os grandes momentos, você não está em descaminho. Você está em descaminho se você, na hora do jogo grande, não for capaz. Esse elenco do Flamengo talvez precise ter a orelha puxada, porque se acomoda, porque dá a sensação de que escolhe o jogo, dá a sensação de que não se empenha tanto nos jogos um pouco menores. Mas se ele joga nos grandes jogos, ele tem um caminho. Mas tem uma Concordo, questão... você quer dizer o seguinte, eu concordo com você. Assim, eu vi esse time do Flamengo amassar o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil ano passado. Esse time aí, do Felipe Luiz. Dominar completamente o Corinthians no Maracanã na semifinal. Fazer jogos de almanaque esse ano no Campeonato Brasileiro contra a Juventude, contra a Corinthians. Taticamente, um grande jogo contra o Palmeiras, embora tenha sido no detalhe, né? O Palmeiras poderia ter mas feito no final 1-0, ali também, né? Mas no segundo tempo, um grande jogo bem, do Flamengo, foi bem. Então, assim, é um time que já... A gente sabe do que esse time é capaz. A gente sabe. E aí, entra a Libertadores, e não é só desse ano. Nos últimos 3 anos, curiosamente, assim, queria entender... Nos últimos 3 anos, o Flamengo teve campanhas absolutamente pífias na fase de grupo da Libertadores e passou em segundo nos últimos 3 anos. E dá uma olhada nos grupos. Tudo bem, teve o Racing um ano, né, um time grande da Argentina, mas sempre com uma pontuação muito baixa. Ano passado, por exemplo, o Flamengo ficou em segundo com o Bolívar na liderança, o que levou o Flamengo a ter que sempre decidir fora de casa. Esse ano, agora, uma pontuação baixa, 11 pontos. Quando saiu o sorteio, a gente projetou o grupo do Flamengo, junto com o grupo do Palmeiras, como o grupo mais tranquilo. O que fez o Palmeiras? Passou o carro, atropelou, fez a melhor campanha da fase de grupos por antecipação, e o Flamengo sofreu até o último segundo de jogo. E o Flamengo marcou em toda a fase de grupos da Libertadores o mesmo número de gols que o Palmeiras marcou ontem. Ontem, o Palmeiras fez 6 gols ontem. É o mesmo número de gols do Flamengo em toda a fase de grupos. Então, assim, eu tenho dificuldade de explicar. O Flamengo anunciou que sua prioridade era o Campeonato Brasileiro esse ano, anunciou,
Mas ele jogou a Libertadores. O único jogo que ele não escalou força máxima... Teve um jogo que ele... Foi o Central Córdoba no Maracanã. Né? O Felipe deu uma poupada e perdeu o jogo. Mas eu acho que mesmo com os jogadores que ele poupou, deveria ter vencido o Central Córdoba. Sim. Nos demais, era sempre força máxima. Okay. Então, qual a explicação? É difícil entender, cara. Ele vai ser cobrado pelo quê? Pelos grandes jogos ou pelos jogos como o de ontem? Mas eu quero entrar nisso, porque o Flamengo ele sai pro Olímpia há 2 anos atrás e o Olímpia não é um time de jogar. Exatamente. Foi gol de bola parada. Então, assim, o Flamengo tem que estar preparado para esse tipo de jogo. O Flamengo tem que estar preparado... Às vezes ele vai jogar mais esse tipo de jogo do que o outro jogo. Tem que estar preparado, porque o Flamengo, para mim... Ele é um dos maiores do nosso continente, em termos de material humano, de fato que é, com muita qualidade, velocidade, investimento. Então, dificilmente o Flamengo não importa. De repente vai jogar contra o River fora, que os caras vão fazer uma pressão, um clássico. Fora isso, os caras vão chegar, principalmente no Maracanã, vão chegar esperando o que o Flamengo vai fazer. Isso é o normal. Isso é o normal. Os clubes, não importa se é clube grande ou não, vai chegar no Maracanã e se espera que, no mínimo, os 10 primeiros minutos seja de um massacre do Flamengo. Seja de um Flamengo pressionando alto, perdendo a bola e tendo que recuperar a bola lá no campo de defesa ainda. E o Flamengo tem material para isso. Eu acho que se o Flamengo joga esse jogo de ontem, se ele faz uma pressão, principalmente a pressão pós-perda, de repente perder a bola lá no campo do adversário mesmo, Felipe, e ir lá e massacrar, o Flamengo tinha matado o jogo ontem no primeiro tempo. Essa é a questão. Eu acho que a dúvida eu acho que o Felipe tem essa coisa na cabeça. Também imaginei que o Flamengo fosse fazer essa pressão. Mas o Flamengo entrou ontem com o Pedro e com a Arrascaeta junto. Você pode ver que todos os jogos que o Flamengo faz pressão... Felipe Luiz já falou sobre isso. Ele não consegue fazer pressão com esses dois jogadores. Ele não consegue ter... Se perde, pressiona, essa intensidade. Então ele escolheu, ele imaginou... Como era um jogo mais fácil, teoricamente mais fácil, e era mesmo, ele imaginou, eu vou ter mais a bola, eu vou amassar jogando. É um jogo de controle. Um jogo de controle. E ele não conseguiu. Ele não conseguiu render ofensivamente aquilo que ele imaginou. Tá, o problema é da ideia? Marcar... Não, então, aí, quando ele tem uma ideia, que pra mim hoje o Flamengo joga melhor, e eu tô com o Felipe, o Flamengo hoje, ele joga melhor. Até é engraçado falar isso sobre esse time do Flamengo. Sem a bola, porque ele marca muito, ele amassa a equipe adversária. Mas quando tem a bola, o Flamengo tem dificuldades. O Flamengo tem o De La Cruz, né? O De La Cruz é um motorzinho. De fato, o De La Cruz, quando tá jogando também, é outra situação. Que ele machucou contra o Botafogo, inclusive. Sai pra pegar lá na frente e volta. E a perda de um jogador como esse, e também do Plata, que principalmente num contra um, um cara que tem muita qualidade e velocidade, é algo que também tem que ser falado. De fato, né? Mas mesmo assim, eu acho que mesmo com o Pedro e com a Arrascaeta jogando em casa, com um time bem abaixo como é o Táchira, eu acho que o Flamengo deveria ter feito um pouquinho mais. Você acha que o problema é ideia ou é jogador? Ou é fase de jogador? Não, eu acho que o problema, na realidade, foi a decisão tomada pelo treinador. É a escolha. São escolhas. Às vezes vão acertar nas escolhas ou não, né? Então, assim, de repente na escolha. Foi a escolha que ele fez para esse jogo, como o Paulo falou. Um time mais fácil, vamos bater, vamos fazer o gol na hora que quiser. Só que, de fato, acontece o que ele falou, o próprio Felipe falou. A ansiedade, porque vai passando o tempo, o jogador, o time não faz o gol e a torcida começa burburinho. E começa aquilo dali, vem pro psicológico do atleta, o cara fala, a gente tem que fazer um gol, tem que fazer o gol. E, às vezes... na ânsia de fazer um gol, na ânsia de matar logo o resultado, o que acontece? O time, ao invés de estar todo mundo dentro de campo, tudo bonitinho, o cara começa a sair da posição e, de repente, encaixa um contra-ataque, sai da organização. Então, de fato, não fazer gol no início para o Flamengo, eu tenho certeza que não estava no script para o Flamengo. Eu não sei se teve incentivo financeiro para o time do Táchira, da LDU ou do Central Córdoba. Aqueles outros times têm difícil ter de pagar eles. Como é que eles vão ter dinheiro? Eu não sei. O jogador ia falar assim, não, paga a gente. Eu achei, fazer um elogio, o Táchira é um time muito fraco. Mas, assim, achei elogiável a maneira como eles terminaram o jogo, cara. Sem nenhum ponto, né? Tentando somar o primeiro ponto deles, indo pra cima do Flamengo. Assim, eles colocariam na história. Caímos na fase de grupos, mas derrotamos ou empatamos com o Flamengo no Maracanã. E eles terminaram o jogo de um jeito, assim, botando medo no Maracanã inteiro, cara. E eu queria colocar a classificação final do grupo, para quem não sabe ainda, entender o quão dramática foi essa classificação, o quanto ela foi no detalhe, o quanto qualquer coisinha poderia ter mudado a situação no grupo. Coloca pra gente, por favor. 3 times empatados com 11 pontos e 1 com 0. Então, assim, qualquer pontinho para cá ou para lá, né, a diferença, o que levou o Flamengo
a classificação é o saldo de gols, né? O que leva a LDU à liderança é um gol a mais do que o Flamengo. Então foi o detalhe do detalhe do detalhe. Eu queria mostrar nessa linha do detalhe do detalhe do detalhe. Se o Flamengo faz um, não passa em primeiro. Ele iguala a LDU em saldo de gols. E perde no número de e gols perde em gols pró, que é o segundo critério. Mais 2. Exatamente, precisaria de mais 2. Vai fazer 3-0 um ano. Perfeito. Eu quero mostrar, diante dessa quantidade de detalhes, 3 momentos em que o Flamengo flertou com a eliminação. Porque se ele derrotou o Táchira ontem, o Rossi fez a defesa que fez, ele também derrotou o Táchira na Venezuela e no último lance do jogo levou uma bola na trave. Né? Essa bola na trave teria tirado o Flamengo, por exemplo, da próxima de jogar as oitavas. Contra a LDU, o 0-0 de Quito, nos últimos minutos de jogo, o Estrada cabeceou uma bola livre, passou isso aqui da trave. Né? O rubro-negro olhando o jogo falou, nossa senhora. E ontem a defesa do Rossi. 3 lances assim em sequência, em jogos, a gente não tem para mostrar esses lances? Daqui a pouco a gente mostra. 3 lances que poderiam ter deixado o Flamengo de fora, no detalhe, cara. Os mais quando a gente exibir, vocês vão ver o coração saindo pela boca do Flamengo. O Fluminense contra o Internacional viu vários momentos também de o Internacional perder gols incríveis, mas não era matou. o Internacional. Mas tem outra... Aí o Fluminense foi lá e matou. De fato, mas o Fluminense teve várias oportunidades. Por exemplo, o primeiro jogo isso é bom falar, o primeiro jogo da semifinal, jogando no Maracanã, o Fluminense estava muito melhor do que o Inter, fez 1-0, nisso aí, né? De início do jogo, pressão, até ter injustamente o Samuel Xavier expulso. Aquilo mudou completamente o jogo. E no segundo jogo também, o Fluminense tinha perdido algumas ocasiões, mas assim, não é um jogo na qual... porque fica nesse negócio, né, de perdeu o jogo, mas porque o cara perdeu o gol. O cara perdeu o gol, mas o Fluminense também perdeu o gol. Se ele tivesse feito o gol, o Fluminense tivesse feito os gols, de repente teria ido pra pênalti. Olha isso aqui, gente. Vê o coração saindo pela boca do rubro-negro nessas 3 imagens. Qualquer uma dessas bolas que entrasse teria tirado o Flamengo das oitavas. Ó, tava 1-0 Táchira, descontos, acréscimos. Nossa. Bola na trave. Acréscimos, tá? Já era 47 do segundo tempo. Tava 1-0 Flamengo, bola na trave. O Rossi já tinha ido ali, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Tirou com o olho. LDU 0-0, também acréscimos. Quase ao mesmo tempo, ó. Cabeceou muito mal. Levava o gol aí também, já era a classificação para as oitavas. E ontem também nos acréscimos. Gente, é tudo nos acréscimos. Tudo nos acréscimos. A defesa absurda do Rossi. Então, assim, absurda a defesa do Rossi. Absurda mesmo. Então, assim, quando saiu o sorteio, o que eu e o mundo imaginávamos? Pedro vai fazer uns 18 gols, a Arrascaeta vai fazer uns 300 gols de falta, o Gerson vai desfilar. E o Flamengo precisou do Rossi para se classificar. Que fase vive o goleiro do Flamengo, que no domingo já tinha pego um pênalti. Milagre lá. Né, desenhou, basicamente, o que foi a vitória do Flamengo. E agora, de novo, salva o time. Que momento vive o Rossi, né, cara? Eu acho que a gente tem que ser exigente com o Flamengo, com o Palmeiras, com os nossos times, principalmente esses que vão para o Mundial, que tem grande investimento. Ok. Mas se é um time argentino, o que a gente está falando hoje, a gente falou muito tempo atrás, enquanto a gente vê aí momentos do Rossi. A defesa dele é absurda. Cara, e também... Que nunca entrou em seleção do Seleção. Não, ele está entrando direto. Ele é o goleiro que mais vezes já foi eleito seleção da rodada, se a memória não me falha. Não, agora a fase dele a última, ele foi eleito, inclusive, seleção da rodada. Mas quando ele perde o mano a mano aí, que a gente fica discutindo aqui mesmo. Mano a mano, de fato, ele tem perdido bastante, mas eu acho que isso vai mudar, cara, porque... A fase dele é fora do comum. É fora da curva a fase dele. É um atleta completo. Assim, né? Porque é muito bom com os pés, tem feito defesas assim como essa, mas eu acho o seguinte, afinal de tudo, o Flamengo classificou. Pô. Sabe? E é louvável, o Flamengo classificou, pô. Jogou o suficiente para classificar, essas bolas não entraram, e quando precisou, porque erraram a meta do Rossi, mas quando precisou, estava ali o Rossi. Isso mostra também a capacitação do Flamengo para ter um goleiro realmente capacitado para estar ali defende a bola defendendo. Que tem que ser defendida. Exatamente. Né? E eu não tenho dúvida... Mas é que ele vê o filme, caímos pro Penharol fora de casa, caímos pro Olímpia fora de casa, passar em segundo, eu acho né? que Abaixo do que se espera. Exatamente. Concordo. O filme tem que passar isso. Falei, olha, nos classificamos em segundo, vamos ter... A gente não sabe quem.
Essa cena a gente já tá vendo já há 3 anos. Já pode ser, acho que Flamengo e Palmeiras numa aposta, não pode? Pode ser Flamengo e River Plate. Palmeiras e Botafogo. Então, assim, já pode ter clássicos importantíssimos já na próxima, no mata-mata. E a então, sequência, o Flamengo vai jogar sempre a segunda fora. Sempre a segunda maioria das então, vezes. A não ser que pegue um segundo colocado, Que é abaixo dele que fez na vai até a final geral, sempre né? como Na classificação visitante, geral. né? Mas lá no Seleção, em Buenos Aires, eles devem estar falando, esses brasileiros são assim, né? Eles passam, o que interessa para ele é passar. Isso, com certeza. Na hora do mata-mata é outra história. Mas aí, assim, eu concordo com você nesse ponto, mas assim, falava-se muito do Boca nisso, né? A primeira fase do Boca sempre era ruim, mas o Boca ia melhorando e chegava. Sim. O Flamengo, nas vezes que ele fez isso, ele não melhorou. Ele não conseguiu passar depois. A questão do torcedor flamenguista pensa isso. Se fosse uma coisa natural que o Flamengo fosse, né, evoluindo, melhorando o seu jogo, é uma coisa. Mas o Flamengo não. Mas desceu do salto, saiu da zona de conforto. Por um lado, eu acho que por um lado. Isso pode ter efeito positivo. Eu acho. Faz efeito. Eu acho. Olha só, a gente quase aconteceu uma tragédia no Maracanã, meu Deus, vamos melhorar porque já não dá para cometer mais esses erros. Isso é um fato. O Arrascaeta levou um cartão ontem por simulação. Vamos rodar. E a minha impressão é que lances do Campeonato Brasileiro que são apitados pênalti, na Libertadores viram simulação. É porque ele já tinha feito um antes, né? E eu sou adepto dessa arbitragem aí, tá? Perfeito. Pênalti é o que é pênalti, é uma penalidade máxima. Né? Então, isso aí nem falta no Brasil, será que o árbitro teria feito isso aí? É a discussão que eu queria travar com vocês. Tá olhando o VAR pra ver se teve um toque. Teve um toque, ela encostou. Não, 30 replays. Bora no replay, câmera lenta. Câmera lenta. Olha lá, tocou, Felipe. Mas é por isso que ele se joga. Ele fala, no Brasil marcam isso aqui. Deixa eu tentar aqui, cara. No Brasil marcam. No Brasil marcam, né? No Brasil marcam. Cara, sinceramente... E tá fora do primeiro jogo, Eu não vejo né? muita diferença desse lance para outros que foram marcados pênalti. Por exemplo, eu não vejo nenhuma diferença desse lance para o Bright White, que cavou um pênalti domingo, no Grêmio e Bahia. Para mim, os dois são absurdos se fossem marcados. Como também acho absurdo o pênalti foi marcado a favor do Flamengo contra o Palmeiras. E aí, agora eu vou brilhar, vou improvisar, cara. Produção, eu não combinei com ninguém, eu vou improvisar. Aí, Felipe. Eu falei um negócio no fechamento sobre o pênalti do Arrascaeta, que o Denilson fez uma cara feia assim pra mim, ninguém deu bola pra mim, que eu falei o seguinte, cara, eu não acho que o Murilo puxou, acho que ele encostou a mão na barriga. Digamos que ele tenha puxado, como sustenta a arbitragem. Como é que você puxa alguém pra trás e ele cai pra frente? Eu quero demonstrar isso aqui, vem pra cá, diretor. Paulo Nunes, você vai ser minha cobaia. Opa! Vem pra cá. Momento. Vamos improvisar. Eu vou chegar, eu vou dar uma chegada. Porque assim, além de... Com o Paulo Nunes é fácil fazer. Eu sou igual o Felipe. Claro, eu quero firmar quem se joga aqui, ó. Vem cá. O Arrascaeta não soube cair, porque eu caía bem pra caramba. Caía, né? Vem cá. Fica desse lado aqui. Lá que tá. Ó, vem cá. Como é que... Digamos que na opinião do VAR, né? Joguei aqui, deu tapa. Eu impedi você de ir, né? Certo. Pra mim, o Murilo fez isso aqui. Né? No máximo, aí eu caio pra trás. Não. Agora, se eu te puxo... Aí eu caio pra trás. Isso. O Arrascaeta foi pra frente. Como é que eu puxo e o cara dá um salto pra frente? Porque ele cai. Como é que o VAR caiu nessa, cara? Explica, Paulo Nunes. Ele pulou com um delay. Ele pulou com um delay. Aí foi. Ele sentiu a mão, aí ele lembrou. Agora. Aí, Porque se eu... Isso, perfeito. Isso, foi essa. Se eu puxo, como é que você cai pra frente, que nem fez o Ele Arrascaeta? não pensou na hora sobre isso. E o VAR achou que foi claro o empurrão. Então, talvez esse lance aí fosse marcado pênalti no Brasil. Cara. Posso falar uma coisa rapidinho? Eu, como atacante, se eu cito o que o Murilo fez, eu também me jogo. Não, ele fez... Nesse caso do Murilo... Depois vocês vão reclamar do juiz. Porque o Murilo não tem que botar a mão ali. Vamos lá. No lance de ontem do Arrascaeta, tudo bem. De fato, pulou e tal. O do Murilo tem um toque. Ele fez a parte dele. Ele fez a parte dele. Mas a regra determina que o toque tem que ser suficiente para derrubar. Não basta ter o toque. Mas aí você vai no VAR, você fica com o replay devagarinho. Claro, aí tudo é falta. Porque o VAR no Brasil transforma tudo em falta. Uma coisa que o Paulo sabe. Um aperto de mão... virou o agressão. VAR transforma em agressão no Brasil, cara. Você às vezes, você está no campo e acontece uma jogada que, de repente, o cara não cai. Aí você vai no juiz depois, já aconteceu comigo. Mas foi pênalti, cara, foi falta. Mas não caiu. E todo mundo fica assim... Ele não caiu, então tem que cair.
Cai na De área. fato tem que cair. Às vezes a gente enche o saco, principalmente no dia de Perfeito. treinamento, né, Paulo? É. Tá treinamento, aí o moleque vai lá e faz uma jogada e o cara não deu falta, ele não cai e vai embora no treinamento. Aí os caras, cai! Por que você não caiu? De fato tem que cair, se não cair não dá pênalti. Não, tem professor que ensina. Ensina a cair. E eu não vou dizer para a CBF se inspirar na Conmebol, porque ela já trouxe um chefe de arbitragem da Conmebol, que era o Seneme, o antigo chefe de arbitragem. E não adiantou nada. Não adiantou nada. Então, assim, a minha esperança... Já tinha feito, ele já tinha caído uma vez. Sim, a minha esperança O árbitro deu é que a gente note a diferença de arbitragem da Libertadores para o brasileiro e comece a aplicar mais a lei da Libertadores e menos a aberração que a gente tem feito aqui no Brasil. Mas pode falar uma coisa só Só que rapidinho? os dois árbitros tiveram a mesma decisão, eles não deram pênalti. A diferença é que aqui o VAR... Mas Exato. pode falar uma coisa? O que você Exatamente. falou, eu concordo plenamente. Mas muitos da gente, e eu me incluo no meio... Olha lá, ele puxa para trás, ele Quando cai pra acontece isso, aí fala assim, tocou. A gente aqui, tocou, foi falta. Não deu o pênalti. É por isso também, André. Tá bom, tá bom. Mas estamos de acordo que a gente gosta mais da arbitragem da Libertadores, Não, né? muito mais. Estamos de acordo, né? E eu, que pelo o nosso menos... VAR é muito chato, né? Muito. Deixa o juiz pelo decidir, menos. cara. Não, se o juiz comete um erro claro... Só se for um absurdo. Exato. O juiz comete um erro claro, o VAR tem que se intrometer mesmo, né? Mas aí foi o que o Rogério Ceni disse na entrevista após-jogo do Bahia, né? Que ele falou, mas aí a partir do momento que o VAR chama, ele vem brigar com a imagem, já não sei mais o que é isso. De fato, aí tem que ser averiguado isso aí. No outro, mas a sua simulação foi ótima. Mas você gostou? Peço que a gente corte Ah, não é possível. Não vai fazer isso com... Peço que a gente Gurjão, corte então, né? aqui e Adoro suba nas isso. redes sociais, por gentileza, a simulação do Gurjão, Paulo então, Nunes. fazendo isso? Tá?